Oi pessoal, aqui é a Gil e sejam bem-vindos a mais um Expresso. Hoje a gente vai conversar sobre uma coisa que eu adoro quando aparece no cinema. Filmes que mudam totalmente a experiência só porque escolhem um ponto de vista inesperado. Vamos lá? Sabe quando você assiste algo e pensa, agora entendi porque isso parece diferente? Pois é, às vezes não é o que acontece na história, mas quem tá contando essa história. E aí que surgem filmes estranhos, emocionantes e até engraçados sem querer. E para abrir esse papo hoje, vamos falar de Good Boy, novo filme aí de 2025 que pra mim é um dos melhores exemplos recentes, porque a história inteira é narrada do ponto de vista de um cachorro. Sim, gente, é isso mesmo, o cachorro. E quando você muda pra esse olhar, tudo muda. A lógica, o ritmo, o humor, até o suspense e o terror. Porque é um filme... É pra ser terror, mas acabou... Não sei, gente. Eu já tô calejada em filmes de terror, nada mais me assusta, então tem que ser uma coisa assim, muito mesmo... Muito terror pra me dar medo. E durante o filme, você entende o mundo como o cachorro entende. Com aquela visão mais baixa, atenção exagerada pros sons, aquela interpretação meio inocente, às vezes certeira, às vezes completamente equivocada. Apesar do filme ter 1h15, sim, é um filme bem rápido, ele pode parecer um pouco cansativo, porque, como eu falei, é do ponto de vista do cachorro, então muitas vezes não aparece a pessoa, tanto que o cara, né, o dono do cachorro, você quase não vê a cara dele, então, porque a gente vê da perspectiva da altura da visão do cachorro. E o Indy, que é o nome do cachorro, né, pra quem não viu ainda, ele é interpretado pelo próprio cachorro do diretor, eu achei isso genial, muito legal, e olha só, eles passaram, ele e a esposa dele, né, o diretor, o Ben Leonberg, passaram 3 anos treinando o Indy, o nome dele é Indy, no filme e também na vida real. Isso já diz muito sobre o filme, né? É um filme íntimo, independente, genuíno. A produção é minúscula, orçamento baixíssimo, várias cenas gravadas só com o diretor, a produtora e o cachorro. Eu achei muito legal que um filme, assim, de muito mesmo baixo orçamento foi pros cinemas. E mesmo assim, o filme entrega uma atmosfera de tensão e emoção muito forte. A história começa quando o cachorro e o dono dele, Todd, se mudam para a antiga casa de campo do avô do Todd. E aquela casa, bom, digamos que tem mais passado do que eles gostariam. Então o cachorro começa a perceber presenças estranhas, como se tivesse alguma coisa circulando pelos cantos, observando, esperando. Ele vê sombras, fareja coisas que não deviam estar lá, reage a barulhos que o filme não explica. A gente não sabe se aquilo é real, se é fantasma, se é imaginação, se é instinto. E esse é o charme do filme. E aí entra algo muito interessante, que a narrativa é limitada pela lógica canina. Como eu falei, o Indy, ele não entende o mundo como a gente. Ele sente, ele percebe, ele reage. Isso cria um terror completamente diferente. Não é sobre sustos óbvios, jumpscare, é sobre a tensão sensorial do cachorro. É sobre ver o vazio pela altura de um cachorro. Ouvir ruídos que só ele capta. Sentir que existe algo ali, mas não conseguir decifrar. E tudo fica mais emotivo porque o Todd, o dono dele, tá doente. Ele tem problemas ali pulmonares sérios, isso coloca o Indy num papel de proteção, meio desesperado, meio triste, meio heróico. O cachorro percebe que o humano tá fragilizado, porque o cachorro sente, né? E o filme transforma esse instinto de proteção num motor emocional muito forte. O terror ali não é só sobrenatural, é também o medo de perder alguém. Isso nos leva a uma coisa que eu achei muito legal. Até que ponto o que o cachorro vê é real? Será que existem espíritos mesmo? Ou é só uma mistura de trauma, instinto e ansiedade canina? Porque a gente sabe que, bom, pelo menos todo mundo diz que cachorro vê espírito, então eu acredito que realmente ele estava vendo algum espírito ali na casa. Só que o filme deixa tudo no limite dessa ambiguidade. A gente vê as cenas pelos olhos do cachorro, mas ele não é um narrador confiável, não por mal, mas por natureza. Então eu acho que, assim, pra esse tema, né, de filmes com perspectivas diferentes, quando o protagonista não é uma pessoa, né, um ser humano, às vezes um filme do gênero de suspense, terror, pode acabar não se enquadrando nesse gênero, dependendo da perspectiva. E eu acho isso muito legal. Então, sim, Good Boy, a gente viu o terror por um ser vulnerável, que é o cachorro. Nesse outro filme aqui, que eu acho que eu já falei pra vocês, é o contrário, a gente vê o mundo pelos olhos da ameaça. O filme Natureza Violenta, ou In a Violent Nature, que é de 2024, é um slasher, que é aquele gênero clássico de assassino perseguindo jovens inocentes. Só que esse filme, ele traz algo raríssimo, muito diferente, inédito. Ele coloca a câmera
sempre ao lado do assassino, que é o Johnny, né, o serial killer. O Johnny é meio que um morto-vivo ali, ressuscitado depois que um grupo de adolescentes pega o medalhão que tava com ele. A partir daí, ele simplesmente levanta e começa uma jornada pra recuperar o que é dele. O mais marcante desse filme é o ritmo lento demais. Gente, não é que foi uma decepção, eu assisti por curiosidade, mas não é um dos melhores filmes de terror, porque quando saiu o marketing desse filme, nossa, pela visão do assassino, a gente nunca viu isso antes, a gente achou que, uau, vai ser demais, mas gente, serial killer é parado, porque ele fica ali observando até ele achar o momento certo de atacar. Então é praticamente isso o filme, né? Ele fica escondido ali nas árvores, esperando o melhor momento pra ir atacar os jovens. Por isso que torna o ritmo um pouco lento desse filme. E também, né, o serial killer, ele não corre, ele não se esconde, ele só anda e fica ali escondido nas árvores. Então o filme passa longos minutos acompanhando ele caminhando pela floresta, sem trilha sonora, só com o barulho da natureza. Às vezes a câmera fica parada e você vê o serial killer surgindo lá no fundo, caminhando lentamente, como se estivesse em uma missão, que, querendo ou não, ele tá, né? Recuperar o medalhão dele. Não é aquela adrenalina clássica de slasher, porque quando a gente vê do ponto de vista da pessoa que tá correndo do serial killer, então a câmera fica se mexendo, porque a gente tá vendo da visão deles, né? Agora do serial killer não, porque na maioria das vezes eles não correm, né? Eles andam. Então esse filme é praticamente quase um terror contemplativo. Quando a violência acontece, aí sim, acontece de forma gráfica, brutal, sem cortes rápidos pra amenizar, e a calmaria da floresta torna tudo isso um pouco mais impactante, né? A perspectiva do assassino gera uma sensação estranha. Você não torce por ele, claro, mas você entende a lógica, entre aspas, dele, né? Como eu falei, o objetivo dele é recuperar o medalhão, que é um objeto ligado ao passado e identidade dele. É quase um espírito em looping, preso numa missão ali. Então, no fim, o filme não tenta justificar o monstro, mas mostra como ele pensa, ou melhor, como ele existe. É uma presença implacável, objetiva, sem pressa, e isso às vezes é mais assustador do que qualquer fantasma correndo na sua direção. Tá, mas o que esses dois filmes têm em comum? Muito mais do que parece, gente. Porque apesar de um ser contado pelo ponto de vista de um cachorro e o outro pelo ponto de vista de um serial killer, os dois têm um ponto em comum. Quando você muda a perspectiva, como eu falei, você muda o gênero emocional do filme. Em Good Boy, o terror não tá no monstro, tá na sensação de impotência, de instinto, de lealdade. E na Violent Nature, o terror não tá em ser perseguido, tá no fato de você acompanhar quem persegue. Então, um coloca você no lugar do fraco, o outro coloca você no lugar do predador. E os dois te obrigam a sair da posição confortável de espectador. Isso é tão inteligente que dá pra quase montar duas versões do filme. A versão sobrenatural, a versão emocional, e as duas funcionam. Porque pensem comigo, e se a história fosse contada pelo Todd, o humano? O filme seria totalmente diferente. Seria um drama sobrenatural mais direto, um homem doente, uma casa com traumas, lidando com presenças estranhas. Com o Indy, o cachorro, vira um terror baixo, quase na altura do chão, emocional, instintivo, íntimo. Isso prova o ponto desse episódio. Mudar o ponto de vista muda o filme. O cinema faz isso o tempo todo. A gente tem aí Her, que eu não assisti ainda, sorry, onde a narrativa passa pela sensibilidade de uma inteligência artificial. Amélie Poulain, olha só, nunca imaginei, mas onde tudo é filtrado pela imaginação da protagonista. Tem Jojo Rabbit, que eu amo esse filme maravilhoso, que usa o olhar inocente de uma criança para filtrar algo terrível, né? Uma época terrível. Bom, mas voltando aqui no nosso tema, que são filmes narrados por pontos de vista incomuns, tem uma coisa muito especial. Eles aproximam a gente de uma forma diferente. Mostram que a história muda quando a lente muda. Às vezes o narrador é confiável demais ou confiável de menos, ou simplesmente não entende nada. É isso que faz funcionar. Igual em A Violent Nature, é um filme lento. Como assim um filme slasher é lento? Se sempre tem correria, né? As pessoas correndo do serial killer. Então, se você mudar do ponto de vista do serial killer, você vai ver que é um filme lento. E não um filme rápido, se fosse do ponto de vista das pessoas que estão fugindo do serial killer. E aí eu pergunto pra vocês, será que mudar a perspectiva pode mudar até o gênero do filme? Será que um drama vira comédia só porque é contado por alguém que não entende o drama? Ou será que tem histórias que simplesmente não funcionam se a gente trocar o ponto de vista? Imagina um filme de tribunal narrado pelo estagiário que só tira cópia. Imagina o Titanic narrado pelo Iceberg. É impossível, né? Mas imagina. Ou Jurassic Park narrado pelo Velociraptor que só queria paz e silêncio. Imagina, gente. Eu acredito que sim, gente. Mudar a perspectiva de um filme pode mudar
mudar até o gênero dele. Mas antes de terminar esse episódio, eu quero saber de vocês. Que filme você gostaria de ver narrado por um ponto de vista completamente diferente? Um animal, uma criança, um objeto, personagem secundário, injustiçado? Me conta aí que eu tô curiosa, porque eu tenho certeza que isso rende um episódio só com sugestões de vocês. Então deixa no comentário aqui nesse episódio ou no nosso Instagram, @SalaPrecisaPodcast. Espero que tenham gostado desse expresso e eu vejo vocês na próxima semana.